Eu apresento a todos a minha saudação, lhes desejando que toda a bênção e a graça de Deus, o nosso Pai, igualmente a paz do nosso Senhor Jesus e as virtudes do Divino Espírito Santo se faça presente na nossa vida, que possamos também contar com todo o amparo, toda a proteção, a companhia dela, da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, da nossa querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e também do nosso santo e querido profeta, o Santo Irmão Aldo. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos à sede de nossa Igreja Apostólica. Boas-vindas que dou também aos nossos internautas. Vamos ter a oportunidade tão especial de recordarmos, de lembrarmos e meditarmos sobre a mensagem do profeta Santo Irmão Aldo. A doutrina, a disciplina de nossa Santa Igreja Apostólica, que nos foi dada por Jesus, pelo nosso Deus o Pai, através do tão precioso ministério de Espírito Consolador da nossa Santa e querida Vó Rosa. Eu convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos, nesse instante, fazer uma oração oficializando o início da nossa reunião matutina deste dia. Em sinal de reverência, vamos orar. Ó querido e amado Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é grande a alegria que sentimos, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, nesta igreja que é Tua, que é de Jesus, que representa a segunda vinda do Divino Mestre através da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do profeta Santo Irmão Aldo. Vamos dar assim início a esta reunião matutina, que aqui tudo que vai ser feito, que seja para a honra, glória e louvor do Senhor, ó Deus, do nosso Salvador Jesus, igualmente da Santa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, de todos os santos e anjos. Suplicamos também a ajuda do alto céu, que a inspiração seja concedida para todo o ministério, para que tenhamos uma bela reunião matutina, que possamos meditar sobre o valor do nosso ministério, o valor da nossa santificação, o valor de sermos filhos e filhas de Deus aqui nesta terra. Cremos e confiamos que esta reunião está assim abençoada, e é por isso mesmo que declaramos a mesma iniciada a partir de agora, para a honra, louvor e glória de Deus e de todos os santos e anjos, que assim seja hoje e sempre. Amém. Vamos cantar Igreja Forte. Confiante,
Os que desejarem e têm seus lugares podem se sentar agora. Eu convido a todos os irmãos e irmãs para nós cantarmos um hino do nosso inário. Um hino, inclusive, que se soma ao que vamos meditar logo mais, sobre o valor da união e do nosso ministério para a Igreja Apostólica. Vamos cantar o hino do inário com toda a igreja, com fervor e bom ânimo. Amar, servir, é o número 77. Linda, e o trono de Deus se aproximou. Nas terras da Palestina, um faz de luz irradiou, iluminando a estrebaria na cidade de Belém, onde a Santa Virgem Maria louvava a Deus e os anjos também. Manjedoura deitado era uma bênção a sua presença. O reino dos céus havia chegado. Meu amado Jesus, te louvo e adoro, ó Salvador. Meu coração está em tua luz, minha vida é tua e do Consolador. Com teu povo unido apresento, ó meu amor, entrego-te minha alma contrita, com gratidão neste Natal, meu Senhor.
Consolador, meu coração está em tua luz, minha vida é tua e do Consolador. Com teu povo unido apresento, ó meu amor, entrego-te minha alma contrita, com gratidão neste Natal, meu Senhor. Eu quero parabenizar os irmãos e irmãs pela sua dedicação em aqui estar na nossa programação festiva da festa de confraternização de nossa Igreja Apostólica, que é realizado aqui na nossa sede, e também parabenizar pelo seu silêncio, a sua reverência. Continuem assim. Esta sua reverência muito coopera com o trabalho do coral, do púlpito, e alegra os santos e anjos que estão aqui presentes entre nós. Eu vou, nesse instante, fazer a leitura de uma palavra que nos lembra tudo que o santo irmão Aldo sempre falou sobre a união e o grande valor do ministério do coral para a Igreja Apostólica. É uma mensagem direcionada a todo o povo apostólico, mas de uma forma mais especial ainda, aos nossos irmãos que fazem parte do coral e da orquestra. Peço especialmente a estes que meditem nas palavras que vamos ouvir e meditar logo mais. Diz assim: desde o início da Igreja Apostólica, a música se faz presente em nosso meio. Ela foi e continua sendo a grande responsável pela salvação de muitas almas, principalmente dos jovens. Dessa forma, devemos valorizar a nossa música, o trabalho do coral, com muito carinho, muito respeito, além de expressá-la com muito amor e boa qualidade, para glorificar o reino dos céus, conforme Deus e seus santos eles merecem. Pensando no desenvolvimento da música e em busca de sua qualidade, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo autorizaram a criação de alguns grupos musicais, como por exemplo, o Coral Infanto Juvenil, o Coral de Jovens, o Coro Masculino, o Coro Feminino, o Coro de Câmara, que foi denominado de Ofia. Esses grupos foram criados para que a evolução musical seja constante, ininterrupta, e que envolva desde as crianças, adultos, para que seja possível se colocar em prática estudos específicos que não fujam das regras, princípios implantados na Igreja Apostólica. Esses grupos hoje devem ser oficializados segundo a orientação e aprovação do Conselho Deliberativo, obedecendo a todas as regras impostas pelo regimento do ministério.
pois todos fazem parte de um único trabalho musical, seja o coral principal, o da sede ou das congregações. Se o objetivo é desenvolver e louvar a Deus, todos os trabalhos musicais mencionados acima são válidos, porém devem ser inclusivos e solidários. Não pode haver desunião, divisões, disputas entre estes grupos. Nem podem deixar de valorizar todos os outros trabalhos, principalmente do coral principal, o coral geral. Pelo contrário, devem agregar seus conhecimentos adquiridos a ele e fazer isto com humildade e amor ao próximo. Cada grupo possui seu responsável e assim não podem agir individualmente sem consultar o regente titular da sede ou das congregações, pois ele é o responsável por todo o trabalho musical. Os responsáveis dos grupos musicais devem ainda programar seus estudos, ensaios e apresentações de forma a não atrapalhar o trabalho dos outros grupos, bem como devem incentivar seus coristas e músicos a serem assíduos nos ensaios e apresentações do coral geral, o coral principal. Os responsáveis por este trabalho, educadores e regentes, devem dar seu exemplo de filhos de Deus, e em todos os grupos devem fazer valer a doutrina e a disciplina pregado nesta igreja apostólica, pois qualquer trabalho dentro dela é sério, merece dedicação, muito respeito a Deus e aos seus santos. Irmãos apostólicos, de nada valerá evoluirmos musicalmente se não praticarmos a união, o amor a Deus, ao próximo. Sem essas qualidades, com certeza, será um sacrifício em vão. Por isso, precisamos valorizar e respeitar as nossas reuniões, o trabalho do pastor, com mensagem edificante que fortalece e completa a nossa fé, respeitar a todos os nossos irmãos e principalmente os santos, que são enviados por Deus para estarem presentes em nossas reuniões. Nós do Conselho Deliberativo confiamos na possibilidade de se evoluir ainda mais e alcançar um nível musical muito bom para a glória do reino dos céus e desta igreja apostólica. Mas precisaremos contar com a obediência, com o amor, o respeito, a dedicação de cada irmão, para que possamos continuar a salvar almas para Deus, através de lindos e sinceros cânticos de louvor. Que Deus, o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, e todos os santos dos céus continue a nos inspirar, abençoar para seguirmos observando as regras e os mandamentos divinos, cumprindo assim a nossa missão aqui nesta terra. Aí está uma palavra tão necessária para o bem da nossa igreja, para o progresso da nossa igreja. E quando eu falo da nossa igreja, nós somos ensinados pelo profeta Santo Irmão Aldo, que existe o templo, que estamos aqui, por exemplo, reunidos agora.
Mas a igreja é cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Então é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o progresso espiritual de cada um de nós também. Quando falamos do valor do ministério do coral, sempre recordamos de tantas palavras de incentivo e motivação que o profeta Santo Irmão Aldo deu para os membros do coral, das orquestras, para os regentes. Quantas e quantas vezes que ele, Santo Irmão Aldo, sendo o grande profeta de Deus entre nós, possuidor de todo o poder que é provado na nossa vida, ele falava para nós, nos ensinando a sermos praticantes da humildade, dizendo assim: eu sozinho não consigo levar esta igreja avante. Eu preciso do meu povo, eu preciso dos meus músicos, coristas, regentes. Também ele incluía os obreiros, pastores, todos. E quantas vezes que o profeta Santo Irmão Aldo falou da importância e o quanto o coral de nossa igreja apostólica coopera na salvação de almas. Eu sempre digo, meus irmãos e irmãs, que o que às vezes um visitante demora 20 ou 30 minutos para poder até aprender ou compreender através da palavra do pastor, o coral em 4 ou 5 minutos ele já faz com que aquela criatura, que aquele visitante sinta que realmente está no local certo, verdadeiro, através de uma única mensagem cantada. Esses dias ainda, uma irmã me mandou uma mensagem que uma visitante que esteve numa congregação nossa, conhecida dela, lhe enviou falando o que havia achado ou o que havia sentido naquela reunião que ela esteve pela primeira vez naquela congregação nossa. E aquela senhora de meia idade, ela relatou dizendo assim: nunca havia visto nada igual. E quando o coral cantou, eu senti algo que não consigo descrever. Uma emoção tão grande tomou conta do meu espírito. E eu senti realmente que esta igreja apostólica é do céu. Observem, meus irmãos, principalmente os colegas de ministério que fazem parte do coral e da orquestra, o valor do seu ministério em conquistar o maior tesouro para o reino dos céus, que é a salvação de uma alma. O quanto o seu ministério ajuda o Santo Irmão Aldo ser conhecido, a Santa Vó Rosa ser conhecida neste mundo por homens e mulheres de boa vontade, que querem encontrar o caminho da verdade, um lugar onde possam ter a paz que Jesus veio trazer com o seu nascimento, que possam ter felicidade, que esta igreja proporciona a nós através da prática da doutrina e da disciplina. Foi ele, Santo Irmão Aldo, quem disse: eu garanto a felicidade e a salvação dos que forem fiéis e verdadeiros. Mas, se às vezes o jovem que está me ouvindo nesse instante
que fez uma demonstração tão bonita em deixar o conforto do seu lar e estar aqui participando desta festa, se pergunta assim: pastor, qual é a recompensa que eu vou ter em trabalhar por este ministério do coral, fazendo solo, cantando, participando do coral jovem, executando meu instrumento, regendo? Irmãos, esta recompensa, ela é vista por nós na vida dos verdadeiros e fiéis apostólicos, os que amam o ministério que têm e fazem tudo com dedicação, colocando sempre a igreja em primeiro lugar. Eu sempre digo assim, que o santo irmão Aldo, através do boletim, ele afirmou várias vezes para nós, quando ele dizia: Deus não quer tudo que temos. Nesta igreja, a Santa Avó Rosa e ele, santo irmão Aldo, muito combateram o fanatismo, o exagero. Quantas vezes que os pastores mais antigos, que até alguns muito nos honram com a sua presença que aqui estão, até coristas, regentes, ouviram dela mesmo, da Santa Avó Rosa, dizendo que na nossa vida não pode ser nem tanto mar, nem tanta terra. Precisamos ser na medida exata. E ele, santo irmão Aldo, concluía dizendo: o que eu quero, o que Deus, o Pai e Jesus querem, é que coloquemos a igreja em primeiro lugar. É quando surge algo naquele horário, que é o horário do ensaio, eu me lembre: olha, hoje é o dia de ensaio na minha igreja, sábado é o horário do ensaio, domingo, ah pastor, mas no domingo é o dia de eu ir em um lazer com a minha família, numa pescaria, eu ir lá no sítio do irmão fulano de tal. Irmãos, mesmo tendo ensaio e reunião no dia de domingo, não é o dia todo. As congregações que têm a reunião de manhã, o ensaio de manhã, então primeiramente vou colocar a igreja em primeiro lugar, pegar a minha família, junto com a esposa, o esposo, os filhos, e ir para a igreja, ir para o ensaio, incentivar os meus filhos, para que no futuro eles saibam colocar a igreja em primeiro lugar na sua vida. Aí depois posso estar fazendo o lazer em família. Ah, mas na minha congregação a reunião é à noite, o ensaio é à tarde. E no período da manhã? Posso até ir naquele almoço, participar do almoço em família, mas lembrar que à tarde eu tenho compromisso com a minha igreja, com o meu ministério. E agindo assim é o que eu falei há pouco, a recompensa que é vista na vida dos que amam e se dedicam por esta igreja, vai estar presente na nossa vida também. Quantas mães e pais que hoje estão aqui, que lá no passado, às vezes foram desenganados pela medicina, não tinha possibilidade alguma de ter um filho, uma filha, mas aqui vieram, naquela porta de entrada daquele escritório, beijaram as mãos do profeta de Deus, santo irmão Aldo, pediram a ele, e ele disse: vou ver, vou falar com a avó, com a mãe Virgem Maria, creiam, confiem. E hoje aqui contemplam seus filhos no trabalho do coral. Quantos que beijando as mãos do profeta santo irmão Aldo disse assim: irmão Aldo,
dê um dom para o meu filho, para a minha filha. Em alguns casos ele chegou até a dizer, ele já tem o dom. E hoje vemos, como vimos ontem, tão bela apresentação do trabalho do coral. Quantos jovens que precisavam cursar uma faculdade, tinham dificuldades às vezes, escreveram uma carta, vieram na sede, pediram ajuda. O santo irmão Aldo ajudou a fazer o vestibular, na vida profissional, na formação da família. Esta é a recompensa que temos aqui na terra, ainda nesta vida passageira, em colocarmos a igreja em primeiro lugar na nossa vida. E a recompensa maior, mais especial e gloriosa ainda, é aquela, meu irmão, minha irmã, músicos e coristas, que está à nossa espera na glória do céu. Quantos e quantos que se assentaram nestes bancos e que hoje já tomaram posse do seu galardão no reino dos céus. Mas para que isso seja possível, precisamos fazer a nossa parte. Irmãos, ouvimos aqui nesta mensagem que li há pouco, quantos e quantos, milhares de anjos e santos que vêm da glória dos céus para aqui estarem conosco. Os hinos do coral, além de ajudar a salvar, consolar e conceder paz aos que vêm participar da nossa reunião, visitantes e já apostólicos convertidos, ele também tem, podemos assim dizer, a função ou a missão de louvar e exaltar os anjos e santos que a Santa Vó Rosa traz com ela, com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria do Alto Céu, para aqui estarem. Olha a responsabilidade do trabalho do coral também. Os santos que na glória do céu ouvem o louvor mais perfeito e precioso que existe na glória de Deus, eles deixam esta glória e aqui comparecem para receber o louvor e adoração do nosso coral apostólico. É por isso que nós jamais podemos pensar assim, que qualquer coisa está bom. Às vezes o regente lá da congregação, o regente aqui da sede, está ali ensinando um hino. Tem dias que às vezes surgem mais dificuldades. Não podemos ficar impacientes, porque a união, para existir, é preciso a prática de muitos sentimentos bons para que exista união no ambiente, na convivência, com harmonia. Então não se pode jamais ficarmos impacientes. Nossa, esse regente não para mais, eu já estou cansado. Nossa, já está bom assim mesmo. Eu sempre falo por onde eu ando, escalado pela direção da igreja. O Santo Irmão Aldo, quando escrevíamos pedindo a bênção dele, ele nunca disse numa resposta de carta para nós, eu vou ver com a Santa Vó para fazer qualquer coisa pela vida do irmão, da irmã. Não. O nosso profeta, ele sempre afirmava, creia, confia ainda mais, meu filho, minha filha, que eu vou falar com a avó e vamos fazer o melhor possível pela sua vida. Vamos lhe ajudar. Então o nosso ministério também tem a missão de louvar e exaltar estes santos.
Vamos então fazer o melhor possível, o mais perfeito possível. Eu sempre afirmo também, lembrando as palavras do profeta Santo Irmão Aldo aos irmãos e irmãs, de que ele dizia assim, que para haver qualidade, não era necessário quantidade. É certo, nós lutamos aqui para salvar o maior número de almas possível. Termos um coral como estamos tendo nesta festa, como foi ontem, é tão maravilhoso, esplendoroso. Mas é preciso, irmãos, lembrarmos que o que esta igreja almeja, o que Jesus quer desta igreja, é um povo com qualidade. No ministério que fazemos, na nossa união, vamos deixar as coisas mesquinhas desta vida de lado. Quanto trabalho que a Santa Vó Rosa teve, o Santo Irmão Aldo teve, com problemas que surgiam no trabalho do coral, na congregação, por coisas tão insignificantes. Quanto trabalho que o conselho tem hoje, muitas vezes para tentar resolver discussões, por coisas tão insignificantes. O inimigo luta contra este povo que é de Deus, e ele muitas vezes faz surgir a desunião por coisas tão insignificantes. Vamos cumprir o nosso ministério com humildade, ajudando os nossos colegas de ministério, aqueles que às vezes têm mais dificuldade. Vamos lembrar que nesta igreja apostólica só tem lugar para exaltar e glorificar os santos e anjos. Irmãos, quem nesta igreja buscar a sua própria glória, infelizmente, vai ficar pelo caminho. E o nosso profeta, sendo o bom pastor de nossas almas, ele dizia: eu não quero deixar ninguém pelo caminho, eu quero salvar a todos. E quantas vezes que ele disse, poderíamos ter visto a igreja crescer ainda muito mais do que já crescemos, mas alguns, infelizmente, deixaram a união de lado, e isso prejudicou. E a nossa união, além desta com os colegas, e a nossa união com Deus, como é que está? Coristas, músicos, regentes. O trabalho do coral, ele fica em destaque na nossa reunião, por estar aqui diante do altar tão sagrado de Deus. E é por isso mesmo que, além de buscarmos a qualidade através de trabalho de ensaio, colocando a igreja em primeiro lugar, vivendo em união com os nossos irmãos e irmãs, os colegas de ministério, também precisamos estar unidos com Cristo Jesus, com Deus o nosso Pai. Se o senhor, a senhora, você jovem que está aqui se pergunta, mas o que é, pastor, eu estar unido no meu ministério com Cristo, com Deus? É fazendo a vontade deles, para que aquela nossa visitante, ela ter falado da forma que falou, além da bela apresentação, ela também falou que a forma que ela viu das irmãs e dos irmãos se vestirem e se portarem foi o que lhe deixou muito impressionada. Ela ainda disse, principalmente a juventude. Os irmãos observem, notem aí,
Quantas vezes que o profeta Santo Irmão Aldo disse: precisamos ser uma luz a brilhar neste mundo. Então um jovem, uma jovem que se veste conforme a nossa disciplina, corta seus cabelos, no caso dos homens, da forma como deve ser, seja no trabalho do ensaio, no trabalho da reunião, aonde quer que nós estejamos, causamos admiração às pessoas de bom senso. Então vamos também procurar ser leais à nossa disciplina. Vamos ser leais a isto. E lembrar que o Santo Irmão Aldo lutou muito para que isso ocorresse. O que ontem aqui vimos, provando realmente que é o grande profeta e pastor do rebanho do Senhor. Esses dias eu ouvi uma gravação da saudosa missionária Odete, que ela dizia: quando Jesus falou que queria que a festa do Natal e do Ano Novo fosse até a meia-noite, nós nos preocupamos. Ela dizia nós, ela, o bispo e a Santa Vó Rosa. A igreja estava no seu início, programação ainda quase não tinha, mas eles não duvidaram, não ficaram achando que era difícil. E Deus, o nosso Pai, tudo fez, dando a inspiração a muitos irmãos para escrever as letras, para escrever a música. E olha hoje, meus irmãos e irmãs, o repertório que o trabalho do coral tem. Então tudo que era preciso para que tivéssemos uma igreja perfeita como temos, Deus, Jesus, através da Santa Vó Rosa nos deu. Só falta observarmos se estamos fazendo a nossa parte. Se o Senhor e a Senhora têm feito, parabéns. Se ao ouvir o que hoje aqui meditamos, neste instante, o que falamos, eu notei, eu observei, que lá na minha congregação eu tenho falhado. Então vamos, a partir de agora, as metas para o novo ano, vamos ser diferentes, vamos mudar, ainda dá tempo. Para finalizar, eu quero compartilhar o que também ouvi numa gravação de uma mensagem da saudosa missionária Odete, a pedido do Santo Irmão Aldo. Ela disse, eu já falei isto aqui na reunião que fiz na sede, que o Santo Irmão Aldo mandou ela ensinar para o ministério, naquela reunião que temos a gravação, de que alguns, ao chegarem diante de Deus na glória do céu, receberem o seu galardão e contemplarem a beleza, ao contemplarem o reino de glória que é extraordinário, incalculável para a nossa mente humana, e por ter infelizmente deixado às vezes de fazer algo a mais, se ganhou o seu galardão é porque cooperou, ajudou. Mas ela dizia assim, poderia às vezes ter feito algo a mais. E às vezes não fez. Às vezes criou uma discussão sem fundamento durante um trabalho de ensaio. Às vezes foi para um passeio desnecessário e esqueceu do ministério. Ao ver toda a glória dos céus, se perguntava, por que eu não fiz mais? Eu queria poder voltar para fazer diferente. Aí ela diz, não tem mais como voltar. O seu tempo aqui na terra já acabou. A sua jornada terrena chegou ao fim.
É por isso que eu falo ao Senhor, a senhora, você jovem, que está na melhor fase de ajudar esta igreja, que tem o dom que recebeu da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, que tem facilidade para executar o seu instrumento, para ajudar o regente a ensinar o coral. Não deixe para depois. Só Deus conhece o nosso amanhã. Não pense em fazer qualquer coisa, faça o melhor, porque ainda dá tempo, ainda temos tempo para isso. Então vamos aproveitar ao máximo isto tudo, e na nossa oração, quando outro colega fizer no momento final, se preciso for pedir o perdão, peça, fale, vamos falar com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e pedir ajuda deles, para sermos diferentes de hoje em diante. E podem ter a certeza, que o que depender deles, eles estão prontos para conceder a nós. Até mesmo ajuda para vencer o pecado, as ilusões, os sentimentos maus, a desunião. Eles têm poder para nos ajudar, se nós fizermos a nossa parte, para vencermos tudo que é mal, tudo que prejudica a nossa felicidade e a nossa salvação. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Gostaria de até falar algo a mais, mas temos que respeitar o tempo. Então lhes agradeço pela sua atenção. Desejo que todos tenham um restante de festa maravilhoso, para a nossa santificação, para a nossa união entre família apostólica. Lembrem sempre do que o Santo Irmão Aldo falava: somos uma só família. Vamos ouvir agora a apresentação de um solo, Felizes por Ser Natal. É tudo que o Natal nos traz: paz, felicidade, motivação. É a mensagem do Natal, para sermos cada vez mais dedicados ao reino dos céus aqui na terra. Perto, os pássaros cantam sorrindo, tão bela é a natureza, a lua e as estrelas, de um brilho incandescente, iluminam as noites, que anuncia chegou o Natal. Deus, com sua perfeita sabedoria, nos deu um belo presente, Jesus, seu Filho amado, com a Santa Mãe, Virgem Maria. Maria, a tua glória nos trouxe alegria. Esta alegria que estamos sentindo são as bênçãos que o Primas envia. Ele é santo, ele é muito amoroso, ele é Pai, ele é cuidadoso.
bondadoso. Vamos nos unir e lhe ajudar neste Natal tão maravilhoso, cantando glória a Jesus Salvador, cantando glória ao nosso Deus poderoso. Glória, glória a Deus que está nas alturas, paz, amor e união aqui na terra. Estamos sentindo a tua presença, ó Jesus bendito. Estamos felizes por mais um Natal com a Santa Rosa e o primaz adorado. E é por isso que estamos felizes, felizes por mais um Natal. Estamos todos felizes, felizes por mais um Natal. Estamos todos felizes, felizes por ser Natal. Prezados irmãos, apresento saudações a todos. Desejo-lhes que a paz do nosso Senhor Jesus, as bênçãos do nosso Pai Celestial, nosso Deus, as bênçãos da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e de nosso santo profeta irmão Aldo estejam com todos os meus irmãos. Prezados, é muito bom, é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos no santuário do nosso Deus. Podemos nos sentir privilegiados por esta oportunidade que a Santa Vó Rosa, o santo profeta irmão Aldo estão proporcionando a todos nós de desfrutarmos destes maravilhosos momentos como família apostólica, como o santo profeta irmão Aldo disse, uma família só. Portanto, irmãos, que saibamos nós valorizar estes momentos. É muito bom nós estarmos aqui desfrutando destes momentos. Que os irmãos continuem assim, com esta reverência, com este respeito para com a presença de santos, de anjos que vieram para abençoar, para inspirar todos os atos dessa santa reunião matutina. Meus queridos, nessa oportunidade irei transmitir um aviso para o conhecimento de todos. Não é permitido aos irmãos que estão alojados sob a responsabilidade da Igreja Apostólica a saírem para irem em outras localidades, como fazer compras, passeios, visitar casa de irmãos da sede. Lembre-se que vieram para uma festa de confraternização, adoração e louvor ao reino dos céus. Tenha muito cuidado com seus pertences particulares, mantenha a limpeza dos alojamentos e respeite seus irmãos para termos um ambiente de paz e harmonia. Não fique em frente à casa dos vizinhos. Precisamos dar bom exemplo e evitar problemas para a igreja. Contamos com a colaboração de todos. Portanto, irmãos, que possamos acatar esta orientação para o bem da nossa igreja, para mantermos a ordem, a harmonia. Pois agindo assim, prezados irmãos, agradaremos a Santa Vó Rosa
e o nosso santo profeta irmão Maldo. Creio que todos os meus irmãos têm este objetivo, este propósito, de darem a satisfação à Santa Avó Rosa, ao santo profeta irmão Maldo, através do seu bom comportamento. Meus queridos, nesta oportunidade teremos o privilégio de meditarmos numa belíssima mensagem muito fundamental para todos nós. Por isso eu peço a atenção de todos, que eu irei transmitir a leitura para o conhecimento dos irmãos. A excelência da sabedoria é o título da mensagem. Reflexão e discernimento são dons que acompanham a sabedoria. Somente o virtuoso pode compreender e apreciar a religião. O vício e os maus costumes entorpecem a razão e deformam o coração. Entorpecer é tirar a razão, enfraquecer o espírito e não perceber o mal. Por isso, não deixa a pessoa experimentar a felicidade. Mas é necessário um espírito puro para penetrar e compreender os mistérios da divindade. Eis mais um conselho sábio de Deus o Pai, extraído do livro de Provérbios. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes no teu coração os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, ou seja, o prestares a toda atenção, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo, ou seja, defesa para os que caminham na sinceridade. Guarda os caminhos do juízo, ou seja, dos justos, e do bom senso, e conserva o caminho dos seus santos. E nesses dias seguem os ensinos e conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo, através desta igreja apostólica. Então entenderás o que é justiça, juízo e equidade, que é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso ou a prudência te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que tenta te levar para o mau caminho e praticar coisas perversas, que te afastará do caminho do bem e da graça de Jesus e de nossos santos. E para concluir este ensino, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Prezados irmãos, aí tem um apelo, um convite a todos nós. Abra o teu coração. Deixe que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo façam germinar e crescer a felicidade no teu coração, pondo em prática os ensinos e os conselhos que eles nos transmitem através desta igreja apostólica.
Portanto, a paz e a felicidade estão em suas mãos. É o tesouro escondido. Faça como o homem da parábola de Jesus, que achou um tesouro, o escondeu e vendeu tudo o que tinha para comprá-lo. No sentido espiritual, isto quer dizer o seguinte: ele achou o verdadeiro caminho para os céus, resolveu se desfazer de tudo o que era prejudicial à sua santificação e seu aprimoramento espiritual, das ideias e costumes que contradizem a verdade, para viver a nova vida oferecida por Jesus, e nesses dias também pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Amém. Prezados irmãos, meditemos agora nesta linda mensagem, a excelência da sabedoria. Os irmãos já pararam um pouquinho para fazer o seguinte questionamento: o que precisamos fazer para termos esta excelência da sabedoria? Irmãos, esta mensagem que acabamos de tomar conhecimento, que eu acabei de fazer a leitura, tem alguns detalhes que nos dá a resposta para esta seguinte pergunta: o que precisamos fazer para termos ou alcançarmos a excelência da sabedoria? Primeiro, irmãos, nós tivemos a oportunidade em analisar que esta mensagem, ela fala de aceitação e comportamento. Porque muitas das vezes as pessoas podem dizer: eu sou sábias, mas muitas das vezes, irmãos, são somente os seus próprios olhos. Meus queridos, falando um pouco a respeito dessas duas palavras, as quais esta mensagem está nos relatando, aceitação e comportamento, temos o privilégio de meditarmos no belíssimo exemplo da aceitação da Santa Vó Rosa, e de nosso santo profeta Irmão Aldo. Porque muitas das vezes a pessoa, ela pode falar: eu aceitei a Jesus, ou até mesmo aceitei a Santa Vó Rosa, o santo profeta Irmão Aldo, mas ela não comprova isto com o seu comportamento, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de falar, de se portar perante os outros. Mas a Santa Vó Rosa, ela nos dá esta bela lição, quando ela disse: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. Irmãos, vemos aí a aceitação e sabemos do comportamento da Santa Vó Rosa, que a Santa Vó, ela não usou a hipocrisia em sua vida. Assim também nem o santo profeta Irmão Aldo, quando ele aceitou o chamado dela: Aldo. Os irmãos do coral cantam um hino falando a respeito deste assunto: Aldo, você me serve. Sirvo sim, vó, de todo o meu coração. Irmãos, o santo profeta Irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, eles sempre procuraram caminhar juntas, essas duas palavras. Quando eles aceitaram as suas missões, verdadeiramente os comportamentos deles não
contradiziam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, a doutrina de nossa igreja. E o que é que nós podemos tirar de lição para nós, irmãos? Estamos reunidos aqui, prezados, como família apostólica, em nossa sede, os irmãos de diversas localidades. É momento da minha pessoa, a sua pessoa, você jovem, prezados internautas que me ouvem nesta oportunidade, que estão e estarão acompanhando as nossas festividades via internet também, todos nós, irmãos, é momento de fazermos um questionamento. Qual o meu objetivo? Qual o meu objetivo em estar aqui, em participar dessas festividades? Como está o meu comportamento aqui? Como estará o meu comportamento após as festividades? Pois já diz a doutrina que o coração do homem, ele muitas das vezes é enganador. Que possamos fazer, meus queridos irmãos, estes questionamentos. O nosso objetivo aqui, prezados, é aprendermos, é adorarmos o nosso Deus. Mas por que eu estou lhes falando desta maneira, prezados irmãos? Porque isto é fundamental. Para adquirirmos essa sabedoria que a mensagem está nos falando, é necessário um bom comportamento, não somente neste ambiente aqui que estamos, mas em todos os locais que frequentamos. Entenderam, prezados? Isto é muito fundamental, irmãos, porque a mensagem está nos falando, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Por que eu procurei abordar principalmente esse tema de comportamento? O Senhor dá para nós a inteligência e o entendimento que vem da sua boca. Então, muitas das vezes, prezados irmãos, não possamos e não devemos cometer o erro de ficarmos em irreverência, porque muitas das vezes podemos olhar para um boletim e falarmos, é só um pedaço de papel. Mas não, irmãos, é a palavra do nosso Deus que veio de sua boca para nós, para nos transmitir entendimento. E o coral ele canta, Deus fala entre nós. Ele falou, irmãos, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e continua falando. Entenderam, prezados? Então que possamos valorizar estes momentos em que estamos aqui, para verdadeiramente sermos a cada dia mais dignos de alcançarmos esta excelência da sabedoria. Pois a condição, irmãos, para se alcançar a mesma é esta: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Daí o senhor, a senhora, você jovem pode se perguntar, mas pastor, o que é uma pessoa reta, uma pessoa que anda na retidão? Irmãos, retidão está ligada à integridade, fazer as coisas certas, proceder da maneira certa, se comportar da maneira certa. Entenderam? Então isto responde à pergunta que lá no início nos questionamos.
o que precisamos fazer para termos a excelência da sabedoria? Precisamos buscar viver em retidão. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Prezados, estamos praticamente no início de nossas festividades. Temos muitos momentos como família apostólica para desfrutarmos. Daí eu finalizo este meu comentário citando as palavras do santo profeta irmão Aldo. A Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, queremos um povo em quem possamos confiar, para serem ajudados e abençoados. Daí eu quero que você jovem, o senhor, a senhora, todos se questionem: o irmão Aldo, ele pode confiar em mim? Eu estou sendo digno da confiança do santo profeta irmão Aldo? Digno da confiança da Santa Vó Rosa? Só o senhor, a senhora, você jovem, tem essa resposta. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo queremos um povo em quem possamos confiar. Questionem-se: eu estou sendo digno da confiança da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo? Se eu não estou ainda, se os meus padrões em que eu se encontro com relação à disciplina, o meu comportamento, que eu possa melhorar, que possamos melhorar, irmãos, para buscarmos esta meritocracia. E o santo irmão Aldo dizia: aquele meu filho ali, aquela minha filha, aquele jovem ali, este eu posso confiar. Ele é esforçado em seu ministério, ele obedece por amor os ensinamentos, ele faz de tudo para manter a harmonia. É exemplo para as demais pessoas. Irmãos, os irmãos gostariam de ouvir essas palavras do santo irmão Aldo? Creio que todos gostariam, né, prezados? É claro, não podemos ouvir com os nossos ouvidos carnais, mas verdadeiramente, se formos fiéis, daremos esta satisfação a ele, santo irmão Aldo, para ele confiar em todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa. Então, prezados, reflitam no que comentamos aqui. Desejo que ele, santo irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, os abençoe grandemente, que os irmãos continuem assim, não procurando buscar tudo o que forem fazer, buscar as suas próprias glórias, mas buscar a glória do reino dos céus, do santo profeta irmão Aldo, de todos os santos da milícia celestial. Amém? Vamos ouvir, prezados irmãos, um solo muito belíssimo intitulado Céu de Luz, de número 161. Muitas vezes eu fico meditando a beleza
do reino do céu. Então sinto um grande motivo de ser cada vez mais fiel. Lá no céu há grandes maravilhas que o pensamento não pode alcançar. Tudo isso está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, praças com imensos jardins, uma luz que está sempre brilhando, que nunca jamais terá fim. Muitas vezes as lutas da terra procuram minha fé abater, com tristezas e dificuldades sobre mim, sobre o meu viver. Porém, este meu desalento não permanece, eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz, onde está minha Santa Vó Rosa, esperando ao lado de Jesus. Muitas vezes eu fico meditando e pensando em meu
coração, que não tardarás este dia de herdar minha eterna mansão. Então, cheio de confiança, procuro minha fé aumentar, para um dia eu ter o direito de no céu com a Santa Voz Rosa morar. E neste dia glorioso, com os anjos ao céu subirei, e com o coro de anjos celestes, para sempre a Deus Pai louvarei. Muito bem, prezados, é a nossa meta, na verdade, um dia alcançarmos a vida eterna, desfrutarmos deste céu de luz, um lugar maravilhoso. Mas, irmãos, sabemos o que fazer. E se nós não sabemos ainda, se tem aquele que não sabe o que fazer para chegar lá, que se esforce, que se empenhe, que se dedique, procure aprender mais com a Santa Voz Rosa, com o Santo Irmão Aldo, através desses ensinamentos que nós temos aqui, o passo a passo, para termos uma vida abundante aqui nesta terra, desfrutarmos, sermos bem-aventurados e um dia entrarmos na glória celestial. A Santa Voz Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles nos dão esta garantia. Prezados, eu quero expressar os meus sinceros agradecimentos a todos pela sua reverência, a sua participação, não pela minha pessoa, mas porque os irmãos necessitam disto. Serão bem-sucedidos com isto, bem-aventurados com isto, se sempre procurarem, irmãos, permanecer em reverência para com a nossa Santa Igreja Apostólica. Pois os nossos santos, eles merecem, os anjos, eles merecem, são enviados pelo nosso Deus, eles merecem o nosso bom comportamento no santuário do nosso Deus, que é em nossa amada Igreja Apostólica, em nossos templos. Portanto, o meu desejo é que a Santa Voz Rosa, nosso santo profeta Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os meus irmãos. Em nome deles, o meu muito obrigado a todos novamente pela sua participação. Aos internautas também expresso estes meus sinceros agradecimentos. Amém. Por gentileza, irmãos, se coloquem em pé, aqueles que puderem. Teremos a oportunidade em fazermos uma oração. Portanto, fale com a Santa Voz Rosa, fale com o Santo Profeta Irmão Aldo, abra o seu coração, peça e receberás, busque e encontrarás. São palavras do nosso Senhor Jesus. Portanto, vamos então, prezados,
Vamos orar. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, tamanha alegria, ó Pai, expressamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e continua fazendo. Traçamos diversas batalhas para que aqui estivéssemos. Mas se nós estamos aqui hoje, ó Senhor Deus, é graças à Tua vontade, graças à Tua permissão. Por isso devemos isto ao Senhor, devemos a nossa mais sincera gratidão, também a Teu Divino Espírito Santíssimo, a Jesus, a Virgem Maria, a nossa Santa Avó Rosa e ao nosso santo profeta irmão Malto, por tudo o que fizeram e continuam fazendo por todos nós. Profeta Santo irmão Malto, rogo ao Senhor para que em nome de Jesus, ó Santo irmão Malto, abençoe estes teus filhos, proporcione sabedoria para eles, para que eles possam, Santo irmão Maldo, ter forças para cada dia fazer mais a tua vontade, para que eles possam verdadeiramente ser dignos da sua confiança, pois, Santo irmão Maldo, o que temos em nossa igreja apostólica é para aproveitamento, para nossa edificação material e principalmente a nossa edificação espiritual, porque o Senhor, juntamente com a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, sempre quiseram, sempre querem e vão querer o nosso bem. Por isso, Santo irmão Maldo, ajude-nos, dai-nos sabedoria, Santo irmão Maldo, para amar o nosso próximo, para sermos unidos, para amar uns aos outros como o Senhor nos tem amado a nós, para que sejamos sempre, ó Santo irmão Maldo, uma família só, para agradar o reino dos céus, para sermos bem vistos pela sociedade, para sempre verdadeiramente alcançarmos mais pessoas para a glória celestial. Querido Santo irmão Maldo, apresento ao Senhor esses nomes que se encontram aqui sobre este altar de graça. Eu não tenho o mérito de saber o que eles estão precisando, mas o Senhor conhece a vida de cada um mais do que eles mesmos. Se for da tua vontade, Santo irmão Maldo, que o Senhor possa então proporcionar as soluções para os problemas desses que aqui se encontram com os nomes presentes. Agora, Santo irmão Maldo, Santa Avó Rosa, Virgem Maria, santos poderosos, despede-te de teus filhos com a paz dos senhores, com as bênçãos dos senhores, santos poderosos. Que os senhores sejam glorificados, louvados, não somente nesta oportunidade, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir.